Beleza. Bem, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá? A esse momento aqui onde vamos conversar sobre saúde mental e a preservação pela vida com o Dr. Charles Lucena, né? Charles, que é um amigo e está dedicando aqui esse tempo para essa sua noite, né? A gente agradece de antemão, viu, Charles, esse teu tempo e a disponibilidade de compartilhar teu conhecimento conosco, tuas experiências com esse assunto que é fantástico, né? Assim, é um assunto que a gente tem que realmente colocar na nossa rotina, né? Discutir mais. A gente fala muito de dor de barriga, fala muito de problemas de estômago, problemas de pulmão e tal, mas temos que falar também de questões, né, da nossa personalidade, da nossa mente, né, tá? Então, e esse mês, que é o mês do Setembro Amarelo, que é um mês onde a gente foca, né, ações, né, para tornar mais, digamos assim, discutir mais sobre o tema do suicídio, né, da prevenção do suicídio, tá? E saúde mental como um todo, tá? Então, por isso estamos aqui, com a presença aí do Dr. Charles Lucena, que é também um entusiasta de história em quadrinho, viu, pessoal? O Charles, inclusive, a época que eu lia a história em quadrinho era o da Turma da Mônica, e agora adulto, eu vi umas sugestões de Carlos e entrei também nesse hobby. Estou aqui com a prateleira quase cheia de HQ, graças a Charles, entendeu? Então, também é uma figura. Então, seja bem-vindo, Charles. E Não, pessoal, e esse pessoal, só me desculpe, a gente vai fazer assim, Charles vai apresentar e a gente vocês podem fazer perguntas ao longo é, do, do chat, tá certo? E no final a gente faz as perguntas e faz uma discussão, tá certo? Então, me desculpe. Seja bem-vindo, Charles. Fique à vontade. eu que agradeço o convite, Rodrigo, que é isso, falar de saúde mental sempre é um prazer, e mais até do que um prazer, é uma necessidade, né? Uma necessidade premente de nossa sociedade. A gente fala sobre muita coisa, a gente tem espaço para discutir muita coisa, mas a saúde mental, ela sempre fica para um segundo plano, né? Ainda cercada de tabus, de estigmas, de dificuldade no trato, de até um certo constrangimento por parte dos pacientes, muitas vezes, e a gente trabalhar essas noções, esses entendimentos, é a única forma, né, de se lidar com o preconceito, de se quebrar tabus e de fazer a saúde mental, na verdade, saúde, ponto, né? Saúde física e mental não tem diferença, precisam ser tratadas com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção e com a mesma ciência. A gente vai aproveitar a oportunidade. Meu nome é Charles Lucena, sou médico psiquiatra. Eu quero aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês, até mais do que fazer essa apresentação que eu vou fazer. Sinto-se à vontade para perguntar, para discutir, para debater. Acho que vai ser muito bacana. Tá? Eu escolhi o tema preservação pela vida também em função do Setembro Amarelo, né? Esse mês de cuidado e de discussão e de debate democrático acerca do suicídio, né? E antes da gente começar, eu queria apresentar esse cara para vocês aí, tá? Que provavelmente, sem ele, a gente não estaria aqui falando de suicídio e muito menos intitulando o Setembro de Amarelo, tá? Esse rapaz, que eu acredito que poucos de vocês conheçam, se chama Mike M., tá? Ele é um americano, ele nasceu numa pequena cidade do Colorado, e ele era muito popular na cidade dele. É um cara que era muito bem visto por todos, era um adolescente, popular na escola, que se dava bem com todo mundo na sociedade local, e ele trabalhava reparando carros, né? Esse carro aí da foto é um Mustang 68, que era o grande xodó dele, Mustang amarelo, e que quando ele terminou de reformar esse carro todo, ele desfilava pela cidade mostrando a todo mundo. Algum tempo depois, Mike se suicidou, e as pessoas não entendiam como é que aquele menino tão saudável, tão promissor, tão popular, como é que isso acontecia com eles. Então, para aquela pequena cidade do Colorado, foi um rebuliço, foi um rebu muito grande falar sobre suicídio dentre aquelas pessoas. A família ficou, claro, muito abalada,
E no enterro, no velório de Mike, eles distribuíram fitinhas amarelas, muito parecido com aquelas fitinhas que hoje a gente ilustra o Setembro Amarelo, né? Aquelas listrinhas, aquelas fitinhas amarelas entrelaçadas. Então, devido à cor do carro dele e devido a essa distribuição das fitinhas amarelas, a gente atendeu a essa associação para chamar o nosso Setembro de Amarelo e aproveitar esse setembro para se discutir sobre suicídio, para que situações como a de Mike não continuem acontecendo, como ainda a gente vai ver aqui acontecem. Então, isso se deu em 1994, nos Estados Unidos, né? Foi aí que se deu o suicídio do Mike, aos 17 anos, e junto com essas fitinhas amarelas no velório, a família entregava cartões com os seguintes dizeres: se você precisar, peça ajuda. Mike não teve ajuda, não pediu ajuda, ou não foi visto esse pedido de ajuda, mas hoje, com informação, a gente pode atender a quando alguém precisar de ajuda e a entender quando a gente também precisa de ajuda. E como é que isso chegou no Brasil? Bem, isso chegou no Brasil anos depois, já 20 anos depois, numa iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto ao Conselho Federal de Medicina. Esses dois órgãos trouxeram para o Brasil essa campanha internacional do Setembro Amarelo, né, que visa orientar a população sobre prevenção e evitação do suicídio. Porque eu vou bater nessa tecla aqui com vocês, o suicídio é uma morte evitável. Tá? O paciente suicida, ele dá sinais de que está doente, de que precisa de ajuda, de tratamento, de orientação. Então, a gente vai trabalhar sobre prevenção e sim sobre evitação. E como a gente vai fazer isso? A partir da disseminação de informações, mas informações responsáveis e corretas. Durante muito tempo não se falava sobre suicídio na mídia, né? Tem até aquela questão popular do não vamos falar sobre porque falar é dar ideia. Muito pelo contrário. Falar com responsabilidade, com técnica, com ciência, não vai sugerir ou dar ideia a ninguém, vai alertar e vai orientar. Então, a gente vai falar, sim, sobre o suicídio, sem meias palavras, sem meias verdades, mas de forma técnica e coerente, para que a gente consiga debater de forma sustentada e orientada esse assunto, para que a gente não tenha outros Mikes adiante. Antes de mais nada, a gente tem dois conceitos a se diferenciar: ideação suicida e tentativa de suicídio. São coisas diferentes, de gradações diferentes. Uma ideação suicida é um pensamento passivo sobre desejar estar morto ou um pensamento ativo sobre se matar. Só que esse pensamento ele não vem acompanhado de um comportamento de preparação ou de um plano específico para essa morte. Muitas vezes, e eu acredito que quase todo mundo aqui em algum momento já pensou em morrer. Assim, no sentido de sumir, de não lidar com o problema, do hoje eu estou cansado, que eu não queria passar por isso, eu não queria sentir essa dor, eu não queria passar por essa dificuldade. Isso não é uma ideação suicida. A ideação suicida não tem a ver com esse conceito de não lidar com o problema ou de desaparecer, mas sim no sentido de desejar estar morto por um pensamento ativo de se matar. Uma coisa é eu dizer, eu quero morrer. Outra coisa é eu dizer, eu quero me matar. Essa segunda é bem mais grave, bem mais importante e já deve ser levada a sério, tá? Então, isso entra naqueles avisos, naqueles pedidos de socorro que às vezes a gente ignora. Então, uma ideação suicida, ou seja, esse pensamento sobre se matar, mesmo que ele não venha acompanhado de um plano, de um projeto, ele é digno de atenção e de observação. É aí que essa pessoa já está pedindo ajuda e já merece acolhimento e tratamento, tá? Essa ideação suicida pode estar presente em muitos transtornos mentais, como a depressão, por exemplo. Já a tentativa de suicídio é diferente. Não é mais um pensamento, é um comportamento com potencial para autolesão associada a alguma intenção de morrer, tá? Então, enquanto a ideação é um pensamento, a tentativa leva para a ação, para a execução, para o comportamento. Às vezes, uma tentativa de suicídio pode resultar numa lesão ou não, mas não deixa de ser relevante, tá? E é importante entender, quando a pessoa deseja se matar, ela não necessariamente ela precisa usar um meio que vá acontecer isso, mas só o fato dela executar com essa intenção
já é uma tentativa de suicídio e já merece a nossa preocupação. Então, o que seria esse suicídio que vem no pensamento ou que vem no comportamento? Suicídio é um ato deliberado e executado pelo próprio indivíduo. Ele que executa contra ele mesmo, e a intenção única é a morte, de forma consciente, de forma intencional, usando um meio que a pessoa acredite ser letal. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes em casa tem um remédio para dor de cabeça, e a pessoa, desejando se matar, toma 10 comprimidos para dor de cabeça que tem em casa de uma vez. 10 comprimidos de dor de cabeça não vão matá-lo, tá? Vão trazer um efeito colateral ou outro, mas não é uma dose suficientemente forte para trazer algum dano letal. Mas isso não importa, isso continua sendo um ato suicida, porque a pessoa, ela não tinha esse entendimento, ela acreditava que aquilo seria suficiente. Então, quando essa intenção de morte e quando há um ato que leve a essa possibilidade, mesmo que não deixe lesão ou sequela, a gente considera uma tentativa de suicídio. Então, por que a gente tem que falar tanto sobre suicídio? Não é só por causa do caso de Mike que eu falei. A gente fala de suicídio porque o suicídio é um problema de saúde pública que impacta toda a sociedade. Eu vou passar números para vocês relativamente atuais, para vocês entenderem a extensão do problema que atinge nosso meio. É um problema meu, que trabalho com isso, e é um problema de vocês, que muitas vezes vocês vão se confrontar com um parente, com um amigo, com um familiar, com alguém no seu lado que está precisando de ajuda, ou que tem alguém que precisa desse tipo de ajuda, e que quanto mais você souber, melhor você pode atuar. Inclusive, às vezes, para cuidar até de si mesmo, quando você não entende os seus sentimentos, tá? Então, impacta a nós todos. Mas não é um fenômeno de hoje. Isso não começou de 10 anos para cá. Na verdade, o suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas, inclusive com alguns contextos religiosos ou culturais, né? Afinal, todo mundo aqui que já leu um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, já ouviu falar sobre os kamikazes japoneses, que eram aqueles pilotos que pilotavam os aviões e caíam junto de seus aviões para atacar um lugar, um povoado ou uma base militar. Então, eles caíam junto de seus aviões. Então, eles eram suicidas. Claro que havia um contexto militar associado, mas é um fenômeno suicida. Outro caso, por exemplo, mais uma vez com o avião, os islâmicos que atingiram as torres da World Trade Center, lá no 11 de setembro. Então, eles fizeram isso em 2001, acreditando que aquilo levaria eles a um caminho divino, a um paraíso islâmico na idealização da religião deles, daquele grupo religioso que eles faziam parte, né, que não reflete necessariamente todo o Islã, mas uma parte dele, pelo menos. Então, tem um contexto religioso que, entre aspas, entre muitas aspas, justifica o suicídio, mas não deixa de ser algo preocupante e que a gente entende que está presente há muitas eras, há muito tempo e em todos os povos, tá? E é um comportamento com determinantes multifatoriais, ou seja, não tem uma causa específica. O suicídio não é algo, eu me matei por isso, eu quero me matar por aquilo. Não. A gente sabe que é muito mais complexo. Existem fatores psicológicos e biológicos envolvidos. Então, a primeira coisa que se entender, não existe causa para suicídio, não existe uma justificativa racional. Existe uma consciência dessa vontade, mas não existe uma racionalidade por detrás dela, porque é um pensamento doente. Vocês vão ver aqui que a maior parte das pessoas que tenta ou pensa em suicídio tem uma patologia. Daí a gente já exclui qualquer possibilidade de uma racionalidade nesse pensamento. Então, existem fatores psicológicos, genéticos, culturais, sociais e ambientais que podem determinar esse tipo de agravamento. E a gente entende o suicídio, na verdade, como uma consequência final de um processo de adoecimento, tá? Então, é um fim, é uma fatalidade diante desse processo. Então, é uma pessoa que já vinha doente e que precisava de alguma intervenção anterior. Por isso que a gente fala da questão da morte evitável. Bom, eu falei para vocês que eu daria dados. Então, os dados mais recentes que eu tenho para passar para vocês são dados divulgados pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, em 2021, segundo o relatório
Suicide Worldwide de 2019. Vocês vão olhar essas datas aí, parecem que foram ontem, mas a gente tem que entender que entre esses dados e o presente dia, teve uma pandemia de Covid-19 no meio. Então, certamente, esses números que eu vou falar, por mais alto que sejam, já estão seguramente defasados, tá? Então, tem essa defasagem aí e provavelmente a pandemia, com o aumento dos transtornos mentais, deve ter levado a números ainda maiores. Mas, em 2019, nós tínhamos no mundo, ao ano, 703 mil pessoas morrendo por suicídio. Então, hoje, não seria absurdo a gente conjecturar que temos para aí em torno de 1 milhão de pessoas por ano. Então, é um impacto absurdo, pessoal. Para vocês terem ideia, o suicídio mata mais do que a malária, mata mais do que o HIV, mata mais do que o câncer de mama, ou que qualquer guerra que a gente esteja lidando hoje. Vamos pensar essa guerra na Ucrânia, por exemplo. Não vai chegar a 1 milhão de pessoas por ano. Tá? Então, em 2019, a cada 100 mortes no mundo, e olha que existem milhares de causas de mortes diferentes, mas a cada 100 mortes, uma era por suicídio. Quando a gente fala de pessoas mais jovens, ou seja, naquela faixa etária de 15 a 29 anos, segunda e terceira décadas de vida, a coisa é um pouquinho mais alarmante. Você tem o suicídio como a quarta principal causa de morte em jovens nessa faixa etária. Isso para ambos os sexos, ficando atrás de acidentes de trânsito, de tuberculose, de violência interpessoal. Ou seja, suicídio hoje mata mais do que homicídios nessa faixa etária. Então, isso preocupa demais. Por isso que a gente fala da necessidade de falar, de se discutir e de entender como uma causa é uma situação de saúde pública, de problema de saúde pública, porque atinge muita gente. Entender também que a maioria dos adolescentes que morreu por suicídio, a imensa maioria, 88%, era de países de renda baixa e de renda média. O que é que isso significa? Geralmente, nesses países de baixa renda e de média renda, você tem um sistema de saúde mais deficitário, mais ineficaz, porque falta recurso, porque falta algumas coisas que são importantes para um bom funcionamento do sistema de saúde. Então, provavelmente, nesses países, a gente não tem um sistema de saúde eficaz que atenda, que acolha, que proteja e que evite essas mortes. Isso é muito preocupante, porque no país a gente também não é. Vamos falar da nossa realidade. Eu moro em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, nós temos pouquíssimos leitos psiquiátricos de internação em hospitais gerais. Então, você pode ter doença de qualquer coisa, mas se você tiver uma doença psiquiátrica, você vai ter muita dificuldade para internar em João Pessoa. A gente tem, eu contaria nos dedos quantos leitos a gente tem numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, também são poucos. Nós temos uma quantidade ínfima de CAPs aqui na cidade. Eu contaria nos dedos de uma mão, e ainda me sobrariam dedos. E é insuficiente. Essas pessoas, a maioria das pessoas, não tem para onde ir. Tá? Quem tem condição social e procura um atendimento privado, consegue alguma coisa ou outra, consegue um atendimento, mas a maioria das pessoas não tem essa possibilidade e não tem possibilidade a esse atendimento. Isso é muito preocupante diante da realidade que a gente vive. Mais dados para vocês, só para entender que as taxas de suicídio são maiores entre homens do que em mulheres. Entretanto, as tentativas de suicídio são mais comuns em mulheres. Mas por que as tentativas de suicídio são mais comuns em mulheres e o suicídio termina sendo mais fatal em homens? Porque a maioria dos homens, quando tenta o suicídio, tenta de formas mais agressivas do que as mulheres. As mulheres muitas vezes optam por métodos menos agressivos, como medicamentos e outras coisas, onde há mais possibilidade de salvamento. Já os homens, às vezes, usam métodos mais agressivos, como armas, e que torna mais difícil salvá-lo. Então, você tem uma taxa maior em homem, mas você tem uma taxa de tentativa maior em mulheres. Tá? E eu falei daquela faixa etária dos 15 aos 29 anos, mas entender mais do que isso, que 60% dos suicídios globais ocorrem antes dos 50 anos de idade. Tá? Para vocês terem ideia de quanto a gente está se preocupando com isso. Olha esses dados aqui, pessoal. Em 2010,
a gente tinha, no Brasil, 9.454 mortes por suicídio ao ano. Em 2019, não estou falando aqui nem de uma década depois, um pouquinho menos que isso, 9 anos depois, você tem um aumento de 43%. Hoje, provavelmente, isso aumentou mais. Então, qual é a doença que vocês conhecem que aumentou 43% de morte em 10 anos? Então, é uma doença grave, é uma situação epidêmica importante que tem que ser lidada com respeito e com providências. Bom, e sobre o Brasil, a gente tem dados não tão bons. Esses são dados mais recentes, no pós-pandemia já, e a gente tem no Brasil o país de maior número de pessoas ansiosas do mundo. Então, todos os transtornos de ansiedade, eles têm eles são comuns aqui no Brasil. Então, mais do que hoje em qualquer lugar do mundo. Então, isso aumenta os nossos riscos, isso exprime a necessidade de um acompanhamento em saúde mental mais eficaz. Para sair da ansiedade, falando de depressão, nós estamos ali no quinto lugar, o que é um número extremamente alto e preocupante também, tá? 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar piorou com a pandemia do Covid-19. Então, o que já não era bom, provavelmente piorou, e a gente precisa, tanto como profissional de saúde, como vocês como cidadãos, sempre lutar para a gente ter esse tipo de acolhimento, de entendimento e de atendimento, que em algum momento nós também podemos precisar disso. Bom, e quando eu falei para vocês que o suicídio era uma morte evitável, porque a gente tem tratamento, pessoal. 96,8% dos casos de suicídio são resultados de doenças mentais, ou não tratadas, ou não diagnosticadas, ou tratadas de forma incorreta. Não tratadas porque as pessoas não têm acesso, às vezes, à informação, ou não têm acesso ao atendimento de saúde. Não diagnosticadas porque, às vezes, ou tratadas de forma incorreta, porque, às vezes, ele não tem acesso ao médico especialista ou ao psicólogo, então fica ali naquele atendimento clínico com um médico não especializado, mas não tem, às vezes, acesso a nada além disso, e, às vezes, o diagnóstico errado pode implicar numa terapêutica errada, inadequada, num tratamento ineficaz, e isso pode agravar alguns casos. Isso significa, então, quando a gente fala que 97% dos casos de suicídio são resultados de doenças mentais, que praticamente todos os casos de suicídio poderiam ter sido evitados com um atendimento multidisciplinar adequado. O que é esse atendimento multidisciplinar? Seria um acompanhamento médico com especialista, psiquiatra, um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia com psicólogo ou psicóloga, quando situações sociais, de necessidades sociais urgentes, um acompanhamento do serviço social. Então, ter aquele suporte familiar ou aquele suporte social seguro. Então, às vezes, você não tem uma família que mora com você, mas tem um grupo de amigos que está ali junto, se ajudando. Então, esse acompanhamento multidisciplinar adequado, junto a um suporte social ou familiar seguro, praticamente poderia ajudar a evitar a imensa maioria dos casos de suicídio, ou que termina em suicídio. E eu estou falando para vocês que a maioria é por doença mental. E que doenças psiquiátricas são essas associadas ao suicídio? Depressão, transtorno bipolar de humor, que seria uma alternância de também um transtorno de humor, mas que não tem só depressão, também tem uma fase de euforia ou de mania. Uso e abuso de substâncias psicoativas, e quando eu falo uso e abuso de substâncias psicoativas, eu vou incluir as legais, como álcool, como medicamentos, e as ilegais, como maconha, cocaína, êxtase e todas as outras substâncias químicas, tá bom? Esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, que vem com delírios e alucinações, e os transtornos de personalidade, principalmente o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno caracterizado por uma instabilidade emocional absurda, que gera um descontentamento o tempo inteiro, com um paciente com um comportamento impulsivo e agressivo. Então, você tem esses quadros psiquiátricos como os quadros na ordem, os mais comumente associados ao suicídio.
todos esses quadros tem como tratar, e tratar, às vezes, é curar, e tratar, às vezes, é melhorar, e, vamos dizer assim, controlar. Porque, por exemplo, a esquizofrenia é uma doença que não tem cura, mas é uma doença que tem um tratamento que vai levar a uma evolução completamente mais favorável. E isso faz toda a diferença no desfecho do quadro. Bom, e o que é que leva, assim, quais são os fatores de risco para alguém chegar ao suicídio? Então, tem o adoecimento psíquico que eu já falei, mas vamos destrinchar um pouco mais. Fatores genéticos, isso é muito importante, tá? A gente tem relatos e histórias, por exemplo, de que na mesma família várias pessoas cometeram suicídio ou tentaram suicídio. Isso não é uma coincidência do destino. Existem provavelmente genes associados a essa impulsividade, genes associados a esse desejo. Então, você tem um fator genético importante. Se você tem história de suicídio naquela família, daquela pessoa que está precisando de ajuda, mais um motivo para não perder tempo e já tentar intervir. Outro fator individual importante são as adversidades na infância. A infância é um período muito importante para a saúde mental, que muitas vezes é subestimado, né? A criança fica naquele papel de coadjuvante na família, às vezes ele não é visto, ou é mal visto, e às vezes algumas coisas que são absorvidas e entendidas naquele momento vão ser levadas de um jeito negativo para a vida inteira. Então, crianças que vêm de famílias de desestrutura, lares de violência, histórias de abandono, abusos, seja abusos físicos, abusos sexuais, abusos psicológicos. Então, uma infância, pessoal, sofrida, uma infância adoecida, provavelmente vai levar a um adulto mais fragilizado, ou um adulto com mais dificuldades de lidar com algumas questões, e isso também pode ser um fator de risco aumentado. Tá? Outra coisa, traços de personalidade, ou seja, pessoas mais impulsivas, pessoas que têm comportamentos mais agitados, agressivos, pessoas mais violentas consigo ou com outros, pessoas mais instáveis emocionalmente, cujos sentimentos são hiperbólicos, que têm uma dificuldade de lidar com frustrações, com limitações, com mudanças, com adaptações. Então, são traços de personalidade que devem ser levados em conta como um fator de risco. Os transtornos psiquiátricos que eu já falei para vocês, como depressão, uso de substâncias químicas, esquizofrenia, bipolaridade, então, também estão aí somando-se. Uso crônico de substâncias, tá? Álcool, drogas ilegais, medicamentos sem prescrição médica, até, às vezes, dopings que você usa para treino e condicionamento físico. Então, substâncias que vão interferir na sua atividade cerebral de alguma forma, cronicamente, são fatores de risco aumentado para o suicídio. Além dessas questões, eu vou falar eventos estressores agudos. Então, o paciente depressivo que está passando por uma separação, por um luto, por uma perda, por uma mudança, é um paciente mais suscetível. O paciente que faz uso agudo de substâncias, eu falei do uso crônico, mas às vezes um uso agudo de substâncias, muitas vezes um paciente que está sob efeito de uma droga potencializadora pode fazer uma atitude abrupta, impulsiva, fatal, tá? Aquelas pessoas que convivem com sentimento de desesperança, e desesperança é uma coisa importantíssima de ser levada em conta, porque nós vivemos com esperança, nós vivemos pela esperança, então nós passamos pelos dias ruins, pelas dificuldades, pelas esperas, por termos esperança. Muitos de vocês estão na faculdade, então o que motiva a gente todo dia a ir para a faculdade, a passar pelo estresse de prova, de várias coisas, é a esperança de terminar o curso, de ser bem-sucedido, de ter uma carreira. Então, nós somos movidos por esperança, e quando ela nos falta, nos sobra muito pouco. E alguém que não tem essa esperança a se apegar, esse objetivo a alcançar, se torna uma pessoa que está também mais suscetível ao suicídio. E um esboço de ação suicida, né? Se o paciente, se a pessoa já fala isso, já comenta desse desejo, então deve ser levado em conta. Sabe aquele dito popular que falam, quem quer não fala, faz.
isso não existe, tá, pessoal? A imensa maioria das pessoas que cometem suicídio falou sobre, pediu ajuda antes, escreveu ou deu sinais não verbais, mas deu sinais de que isso poderia acontecer. Eu falei dos fatores de risco, e agora a gente vai falar dos fatores de proteção, tá? O que é que pode proteger alguém a diminuir as chances de ela chegar a uma situação de suicídio? Primeiro, autoestima elevada. Autoestima é importantíssimo, é aquele sentimento que a gente tem de respeito com si. O pessoal fala que é gostar de si mesmo, acho que é um pouco mais que isso. É o de respeitar a si mesmo, é o de tentar entender a si mesmo, é o de compreender acertos e erros, potencialidades e dificuldades. Então, ter uma autoestima saudável, segura, elevada, ela ajuda a gente a passar por dificuldades e a se proteger enquanto passa por elas. Não se deixar abalar por frustrações, por decepções, não deixar a gente tão vulnerável ao outro, que às vezes as pessoas querendo ou não querendo, machuca a gente, fala coisas que a gente não gosta de ouvir. Então, se eu tiver com a autoestima baixa, aquilo vem para mim com um peso completamente diferente. Então, ter autoestima elevada é um fator de proteção e é algo que ajuda muito a gente ao longo da vida, tá? Você se protege de muita coisa que acontece além de você. Outro fator de proteção é um bom suporte familiar e laços sociais bem estabelecidos. A pessoa não pode se sentir sozinha, solitária. Ela precisa ter um suporte, ela precisa ter alguém a quem recorrer numa necessidade. Ela precisa se sentir segura ao lado de alguém, ter alguém para conversar, para rir, para apoiar, para ajudar, ou para ouvir apenas. Então, é importante ter esse laço ou familiar, ou afetivo com outras pessoas que não são da família, mas ter essa sensação de pertencimento a um grupo, por menor que seja, também é um fator de proteção, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é que eu falo para uma pessoa numa situação dessa? Às vezes, pessoal, a pessoa não quer que você fale nada, a pessoa só quer que você escute. Às vezes a melhor ajuda que você pode dar para alguém é simplesmente se propor a escutá-la, parar para escutá-la. Isso às vezes já é muito bom, e o outro já vai se sentir acolhido, ouvido, e vocês podem estar ajudando alguém sem nem falar nada. Outro fator de proteção para algumas pessoas pode ser a religiosidade, né? Porque muitas vezes o contexto religioso, ele trabalha o suicídio de um jeito que associa a um desfecho negativo, né? Então, por exemplo, na maior parte das religiões cristãs, se prega que o suicídio leva ao inferno ou a uma região que não seria o paraíso cristão. Então, às vezes, essa ideia religiosa já é um fator de proteção. Não vou morrer porque eu não quero ir para o inferno. Então, no pensamento religioso, esse contexto, ele faz parte também de uma proteção. A gente entende, e aqui eu não vou defender religião X, Y, Z, ou não ter religião. Esse não é o ponto. Ninguém é obrigado a ter religião. A religião tem que ser algo que te faça bem. A única coisa que a gente associa é que, geralmente, pessoas religiosas tendem a ser mais otimistas no conceito de doença, porque eles acreditam que vão ficar bem pela crença que eles têm. Então, isso também é um fator de proteção. Então, a religiosidade, para algumas pessoas, funciona. Ter razões para viver, ter objetivos para viver, também pode ser um fator de proteção. Estar empregado parece uma bobagem, mas é importante. Algumas das causas que se juntam a todos aqueles fatores de suicídio, às vezes é uma condição social deficitária, onde você acha que não vai conseguir sair daquela situação, dívidas e tal. Então, estar empregado pode ser um fator de proteção, você está recebendo seu dinheiro, você está se sustentando, você está antevendo alguma segurança futura. Pessoas que têm crianças em casa ou que têm responsabilidades para com pessoas em casa, geralmente também é um fator protetivo, porque eu não gosto de mim, mas eu não quero que meu filho sinta a minha falta. Então, isso também é um fator de proteção para o suicídio, porque você também, quando você não está bem com você, você pode condicionar isso a uma criança, a uma mãe, a um pai, alguém no qual você tem alguma responsabilidade. Uma gravidez desejada, né, porque entra na questão do razão para viver, do plano futuro. Então, a gravidez desejada, planejada, então te dá uma sobrevida, te dá um plano, uma expectativa que pode te proteger em relação a situações negativas,
Assim como uma gravidez indesejada, não planejada, também pode ser um fator de risco, porque aquilo pode cair como uma bomba, como uma situação muito negativa na vida de algumas pessoas. E por fim, só um minutinho. Perdão. E por fim, a resiliência. Resiliência é essa palavra da moda, né, que todo mundo fala hoje. E é uma palavra legal, mas é uma palavra que, para mim, poderíamos usar uma palavra melhor. Porque resiliência parece aquela história. Eu sou cria dos anos 80, 90, assistia muito filme de Rocky Balboa. Não sei se vocês assistiam também, mas Rocky era aquele lutador que o Sylvester Stallone interpretava, que dava pena do Rocky. Rocky é a resiliência em estado bruto. Rocky é aquele cara que apanhava o filme inteiro, apanhava, e tinha hora que você dava, ô, Rock, para, vai-se embora, acabou, desiste, e ele ficava lá, e no final dava um golpe que acabava todo e terminava o filme bem. Então, às vezes, a resiliência parece esse lance meio Rock Balboa, da gente apanhar e seguir. Não sei, talvez melhor do que resiliência seria adaptabilidade, uma palavra melhor, porque você pensa em mudanças negativas ou positivas e como que você se adapta a essas mudanças, como você vai absorvendo essas mudanças. Então, esse conceito de resiliência é bacana, é protetivo, porque vai te segurar de pé, mas talvez o conceito de adaptabilidade te deixe em condições melhores. Você não precisa apanhar sempre. Você vai criar forma de se adaptar, de mudar e, de repente, fazer até amizade com o seu oponente para você não apanhar tanto. Bom, sabendo os fatores de risco, sabendo os fatores de proteção, de que forma prática a gente pode prevenir o suicídio? Bom, são 3 formas. Primeiro, tratamento de doenças mentais. Afinal, falei para vocês que 97% das pessoas que se suicidam têm algum adoecimento. Então, a gente vai tratar essa doença, seja ela qual for. Buscar uma ajuda multidisciplinar, como eu falei, médica, psicológica, social, familiar, para que, junto esses 4 braços unidos, consigam ajudar essa pessoa a passar por esse momento de dificuldade, esse adoecimento. Então, tratamento de doenças, tanto muitas vezes com medicamentos, quando é um paciente com ideação suicida, com tentativa de suicídio, provavelmente ele vai precisar de medicamentos, tá? Claro que medicamentos supervisionados pelo médico especialista, associado à psicoterapia. Então, tratamento das doenças mentais, intervenções psicoterapêuticas, o psicólogo é muito, muito importante nesse processo. É o profissional que está muito junto ao paciente, que encontra o paciente provavelmente semanalmente ou mais de uma vez na semana nesse primeiro momento. Então, o psicólogo é aquela pessoa que muitas vezes vai estar junto a ele, identificar junto a ele esses riscos, tá? E redução de acesso aos meios letais. Se a pessoa está falando em morrer, está falando em se matar, então, claro que se tiver arma em casa, tirar a arma de casa, diminuir o acesso a objetos cortantes, a medicações, a tudo que pode ser usado negativamente com essa fatalidade, tá? Então, nesse caso, precisa tirar tudo que é perigoso para deixar o paciente no meio mais seguro possível enquanto ele sai desse momento mais crítico. E ele vai sair desse momento mais crítico. E quais são as dificuldades? Eu falei 3 coisas que a priori seriam fáceis de fazer para a gente prevenir o suicídio, só que não é tão simples assim. Por quê? Porque há estigma, há preconceito. As pessoas demoram muito para procurar um psiquiatra. Se você tiver uma dor na garganta, você vai na emergência, você vai no otorrino, você vai na UPA, em 1 minuto. Você vai lá, corre, vai e toma um antibiótico, aquela coisa toda. Quando você tem um adoecimento mental, você não faz esse movimento. Você quer lidar sozinho, você não aceita, você não entende. Às vezes as pessoas que estão do teu lado não aceitam, também não entendem. Isso vai gerando tabus e esse estigma vai gerando dificuldade. O Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo, mas ainda estamos dando passos de formiguinha. O estigma ainda existe, menos que já existiu, admito, mas ainda existe bastante a ponto de atrapalhar demais os cuidados que a gente poderia ter. Além do estigma, o sistema de saúde mental é falho, é ineficaz, é pequeno diante da quantidade de população, não dá conta e não facilita esse acesso também. Então, eu tenho diversas críticas ao nosso sistema de saúde mental, público e também o privado,
também é cheio de falhas, e a gente precisaria revisitar esses conceitos de saúde para dar à população a oportunidade e o acesso mais facilitado, porque muitas situações são emergenciais e o serviço de saúde não abarca esses pacientes em emergência. Além do sistema de saúde ser falho, a gente muitas vezes tem uma equipe não preparada para lidar com o sentimento de impotência. Tá? Então, muitas vezes, a equipe que está lá tem uma dificuldade muito grande com o paciente mental, com o paciente suicida, às vezes até sentimentos negativos em relação àquele paciente. Ah, lá vem fulano, tentou se matar de novo. Então, a gente escuta coisas assim em plantões. Então, assim, a equipe tem que estar pronta, disponível, preparada e empática ao paciente, entendendo a gravidade daquela situação, daquele sofrimento, tá? Para vocês terem ideia como a coisa falha, 80% dos pacientes em suicídio foram ao médico não psiquiatra no mês anterior à morte. Então, a maioria busca até ajuda, mas é uma ajuda que muitas vezes não tem o preparo técnico o suficiente para ajudá-lo naquela dificuldade. E cerca de 50% a 60% dos pacientes suicidas nunca se consultaram com um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, ao longo da vida inteira. Então, é um número gigante de pessoas que não têm acesso a esses profissionais e que, como a gente vê pelos números, impacta muito negativamente nesses dados. Essas são as questões que eu queria trazer para a gente começar a discutir, tá? O tema do Setembro Amarelo desse ano é viver a melhor escolha. Eu vou corrigir esse tema, na verdade, eu vou tentar melhorar esse tema. Eu acho que viver é a única escolha, tá? Às vezes a vida está boa, às vezes não está boa, às vezes nós estamos bem, às vezes não estamos bem. Mas viver é a única possibilidade que nos dá de mudar as coisas, de melhorar as coisas, de ajustar as coisas, de tentar de novo, de persistir, de vencer, pessoal. Viver e vencer. Às vezes essa vitória não vem fácil, não vem na hora que a gente quer, não vem no tempo que poderia vir. Às vezes a vida, a gente não acha o sentido que a gente gostaria de achar, mas eu não sei se às vezes a ideia é buscar um sentido, mas sim viver o melhor de cada momento, de cada tempo. Então, viver é a única e a melhor escolha que a gente tem sempre, tá? Então, eu vou encerrar essa apresentação aqui, mas eu quero ouvir vocês, responder as dúvidas de vocês, conversar com vocês sobre o que a gente tem falado aqui até agora. Ah, fantástico. Charles, fantástico. Eu estou aqui. A forma como você apresentou o conteúdo de uma forma como uma aula numa universidade, entendeu? Então, assim, da forma como de fato o assunto tem que ser tratado, né? Olha, é um problema, aqui estão as suas características, aqui estão, né, quais são os problemas, quais são os fatores de risco, quais não são os fatores de proteção, etc e tal. Eu, eu estou muito, muito feliz, certo, com o que eu vi aqui, tá? Então, muito obrigado. E quem tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer, certo? Eu queria até aproveitar o gancho do final da fala de Charles para retomar um tabu, né? Uma frase que parece clichê, mas é aquela frase, aquela orientação que a gente escuta, que é de que não existe problema que não tem fim, né? Que todo problema tem fim, né? E que todo problema e toda situação, quando passa, que a gente olha para trás, começa a identificar sentido, né? O porquê, o que, como eu era, que fui submetido a determinado problema e tal, né? Então, a falta de esperança de que algo não vai, eu não vou sair dessa, eu não vou ter, né? Então, eu acho que é uma das coisas, uma das formas de pensar muito forte, né? Quer dizer, saber que, olha, paciência, né? E aquela coisa da resiliência que você falou, que eu achei muito legal, né? Quer dizer, você se adaptar, se ajustar, entender que problemas e a vida faz parte, né? É composta de altos e baixos, né? Certo? Então,
Se nós estivéssemos eternamente felizes, na verdade, nós estaríamos insatisfeitos porque não estaríamos em algum outro patamar, né? Então, não existe isso, né? A todo momento a gente está subindo, descendo e tudo mais, né? Então, muito boas as reflexões, viu? A Érica perguntou aqui, Charles, se TDAH, TDAH é um fator de risco a suicídio, Vamos lá. Excelente transtorno de pergunta, né? déficit, Porque eu não né? falei Uhum, do TDAH aqui, então vou falar agora para vocês. uhum, Indiretamente, sim, tá? Indiretamente, o TDAH é um fator para suicídio. De que forma? uhum, TDAH, basicamente, é um transtorno que se sustenta sobre três pilares. uhum, A falta de atenção, de concentração. Dois, a hiperatividade. E três, a impulsividade. O paciente com TDAH é um paciente naturalmente mais impulsivo. Quando esse paciente não é tratado adequadamente, muitas vezes essa impulsividade pode se converter, por exemplo, no abuso de uma substância química. Porque por ser uma pessoa com tendência a mais impulsividade, ele diz não com mais dificuldades. Então ele uhum, vai, faz, não pensa no que está fazendo, quando foi, já fez, e às vezes o início do uso de uma substância química vem exatamente de um momento impulsivo. Então, a partir desse abuso de substância, desse comportamento mais impulsivo, o paciente com TDAH não tratado pode chegar a uma situação mais grave por adoecimentos que vêm em consequência. uhum. Excelente. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Charles, na rotina, no dia a dia, né? Os dados que você trouxe, né, nos mostra que ao nosso redor, né, temos muitas pessoas precisando de ajuda, né? Porque os números são muito altos, né? Então, assim, quais seriam as dicas para a gente ficar de olho, né, nos nossos amigos, colegas, né, parentes em casa, né? Ou seja, quais são os sinais que nos orientam, né, que podem nos ajudar a ajudar as outras pessoas e também a procurar ajuda, né? Tá Vamos certo? A lá. nós mesmos ou ajudar as outras pessoas. O que que a gente pode, como é que a gente pode fazer? É uma excelente pergunta, porque a Uhum, gente observa muito pouco. Né? A gente às vezes está tão focado no que a gente está vivendo, no que a gente está fazendo, que a gente não olha, às vezes, para a pessoa que está do nosso lado. Como uhum, eu falei, o paciente suicida é um paciente que vem em sofrimento e que vem em adoecimento. E esse sofrimento e adoecimento, Rodrigo, ele aparece de forma direta, quando a pessoa uhum, verbaliza, quando a pessoa fala, e de forma indireta. Vamos pensar no uhum, contexto de sala de aula que vocês estão acostumados. Aquela uhum, pessoa que é completamente ali irresponsável, que vai todo dia, que participa das aulas, que tira boas notas e tal, começa de um momento para o outro a faltar às aulas, a não se interessar, a sumir, a não participar dos grupos de vocês, a dificultar se isolar. Então, provavelmente, alguém que está passando por uma dificuldade. Tá? Então, às vezes, os sinais estão se vê através de mudanças de comportamento. Então, uhum, ausências, mudanças de horário de sono, de rotina de sono, mudança de rotina de alimentação, alguém que era mais amável começou a ficar mais irritado, o choro começou a ficar mais frequente, a ansiedade começou a aparecer mais. Então, fulano está tendo um dia difícil. Ok, todo mundo tem um dia difícil que não está bem, mas se esses dias difíceis forem se sucedendo, isso provavelmente tem um adoecimento. Então, às vezes, você está em casa, seu filho começa a se isolar mais, a ficar mais tempo no quarto, a interagir menos, a querer faltar para a escola. Então, qualquer mudança de comportamento não contextualizada, não explicada, que impacta na rotina, que impacta na funcionalidade, merece ser observado com mais atenção. Tá? uhum, Então, você estar próximo e perceber isso de antemão e estender-se em direção ao outro, ajudar, dar ideias, sugestões de iniciativas de busca de ajuda, quebrando o preconceito, entendendo como uhum, fala. Não é assim, tu precisa de médico. Não. O que está acontecendo com você? O que, você está sentindo? Você quer que eu te ajude de algum jeito? Eu uhum, já passei por isso, ou eu conheço alguém que já passou por isso. A gente precisa normatizar o sofrimento mental no sentido de que a pessoa não precisa se sentir a mais diferente de todas na hora que busque ajuda de saúde mental. uhum. Fantástico.
E você colocou, tem algumas perguntas aqui, mas só complementando a pergunta, né, para você. Tu colocaste vários pontos aí ligados, não necessariamente a suicídio, né, mas a adoecimento mental, não é isso? Quer dizer, Isso. mudanças de comportamento, podem estar indicando adoecimento mental que, ao se agravar, ou, né, dependendo da situação, pode levar ao suicídio, né? E, e tem alguma situação específica de suicídio, né? Entende? Assim, você já percebe uma pessoa que é muito ansiosa, que já está num quadro depressivo, que tal, e mais é que existem alguns sinais em que nos leva a dizer assim, eita, caramba, Tá, pessoal, vamos ter que chegar junto, porque a pessoa já está doente, mas está tá, dando sinais de que precisa ter um cuidado mais tá. próximo. Então, Uhum. esquecendo assim, qualquer agravamento é importante, tá? Isso, Qualquer exato. pior é importante. Mas quando a Pronto. gente fala de suicídio em si, uma coisa que as Uhum. pessoas acham que não é verdade é a história de cartas de suicídio, Certo. Uhum. tá? A gente vê e lê muitas cartas de despedida, tá, Rodrigo? Entendi. Então, Uhum. muitas vezes a pessoa não deixa uma carta, mas manda uma mensagem. Hoje em dia, nos tempos de WhatsApp, a pessoa manda uma Uhum. mensagem para alguém em tom de despedida, Entendi. ou em tom de pedir desculpas e querer, sabe, resolver uma questão de um jeito muito abrupto, Uhum. assim, me perdoe, mas nunca mais vai acontecer, não vou lhe fazer mais mal. Então, assim, cartas, mensagens e falas de despedida ou de Uhum. morte merecem atenção. Entendi. E aí, não sei se você concorda, mas faz parte também de um bom, eu acho que uma boa conduta, aí me corrija, a gente evitar também brincadeiras ligadas né, porque às vezes acontece dos jovens também, né, dizer assim, hoje estou assim, tal, ou seja, entrar no mood depressivo, ou não necessariamente depressivo, mas dizer, hoje eu não estou para cá, para isso, para aquilo, tarará, mas não necessariamente a pessoa está no modo suicida, né? Mas eu já percebi várias vezes, né, de jovens, e aí a gente até chega junto e diz e tal, mas não era nada e tal. Eu disse, não, pô, então muda essa conversa, certo? Não fica compartilhando conversa desse tipo, não, entendeu? Porque, enfim, às vezes acontece isso também, né? Das pessoas. Exato, É, exatamente. E termina um pouco uhum, banalizando um pouco e tirando a e importância da questão. O suicídio é uma coisa muito grave que não se brinca. pronto. Tem algumas coisas na Uhum, vida que não se brincam, né? isso. Vários temas e várias situações Uhum, importantes que não cabem brincadeira. Suicídio é uma delas, porque isso. é que nem aquela história do Pedro e o Lobo, né? Quando Pedro falava tanto que o lobo vinha, que quando o lobo veio, ninguém acreditou, Uhum, sabe? Então, não isso. brincar com algo tão sério assim. Uhum, muito bem. Tem uma pergunta aqui. Cadê aqui? Deixa eu falar logo o Juan, que levantou a mão. Só um minutinho, certo, Juan? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui na fila, aí eu passo para você, é bem rapidinho. Tem aqui uma pergunta. Se sentir sozinho, às vezes. Peraí. Se sentir sozinho, às vezes chorar do nada, né? Que tipo de problema é esse? Eita, que pergunta difícil. É difícil, É difícil, porque, Aham. assim, é bem inespecífico. A gente tem que Isso, avaliar situação a situação situação. para entender o Uhum. tamanho do problema, tá bom? Isso. Mas, em linhas gerais, pessoal, a gente não vai colocar como se tudo fosse um adoecimento mental, tá? Uhum. Pode haver situações que você se sinta triste, que você se sinta ansioso, que você se sinta preocupado, angustiado. Então, são sentimentos normais do ser humano, que nem outros sentimentos positivos. Então, nós somos essa Uhum. miríade de sentimentos positivos e negativos que se equilibram. Então, ter dias ruins, sentir tristeza é normal. Mas quando você começa a sentir essa tristeza na maior parte dos dias, quando ela vem desproporcional, quando ela vem sem uma razão, sem um contexto, de uma forma que traz um prejuízo na funcionalidade, você não consegue cumprir suas atribuições, é a hora de você prestar atenção e intervir, porque pode ser um quadro um pouco além da tristeza. Uhum. Muito bem. Juan, quer falar? Posso falar? Uhum. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Boa noite. Charles, Rodrigo. Bom, a minha dúvida é referente quando a gente identifica
que um colega nosso está com depressão, tenta falar com ele, só que, porém, ele se recusa a ir para um psicólogo, fazer o tratamento. Como que a gente deve proceder nesse momento? Olha, Juan, é uma situação muito difícil, muito delicada, né? Porque muitas vezes o paciente está em negação, né? A negação é esse sentimento de não aceitar uma situação, uma verdade, um fato, porque às vezes a gente acha que, enquanto eu acho que não existe, ela não existe, eu não preciso lidar, né? Nem todo mundo, a gente falou de estigma aqui, nem todo mundo tem essa aceitação em relação à saúde psíquica, a cuidar da saúde psíquica. Então, a gente encontrar essa resistência não é uma coisa incomum. Mas se tu tá vendo que um amigo teu, por exemplo, tá passando por uma situação dessa, e você não está conseguindo ajudá-lo, peça ajuda a alguém, de repente a um familiar dele, ou alguém o qual ele escutaria numa situação, até para você dividir um pouco e ter mais alguém do seu lado que possa persuadi-lo e tentar convencê-lo a ter uma conversa com um profissional. Não é que o cara vai no psiquiatra, no psicólogo e vai tomar remédio, ou vai... Não, às vezes não, às vezes é uma conversa que pode ser esclarecedora, que pode ser só o começo de uma abordagem mais segura. Então, claro que eu vou dizer primeiro, continua insistindo, continua tentando e mostrando-se disponível para estar com ele, tá? Mostrar para ele que ele é importante para você de algum jeito, mas se você vir que a situação está se agravando e você está percebendo, você aconselha, por favor, divida isso com alguém, tá? De repente, às vezes a pessoa está tão mal, está tão doente que ela não se percebe como você a percebe. Fantástico. Show. Tem uma pergunta aqui que é: quando percebemos alguns sinais em algumas pessoas e tentamos conversar para ajudar, há algo que não devemos dizer? Algum tipo de abordagem que não seja Sabe, adequada? sim, tem duas coisas, assim, tem um monte de coisa que a gente não deve dizer, mas tem duas coisas que me vêm à cabeça agora que são muito comuns. Primeiro, Uhum. quando a pessoa tem um problema, muitas vezes quem escuta aí começa a querer ajudar trazendo os seus exemplos. Ah, não, mas não se preocupe comigo, já aconteceu e eu fiz isso, sabe? Então a gente tem que entender que a pessoa não quer ouvir a experiência do outro, às vezes. A pessoa quer ser ouvida no problema dela. Então você não pode trazer o protagonismo para você, porque quando você vai comparar, o outro vai se sentir pior e não vai ser bom. Então, o problema não você não pode comparar com você, e o outro erro é aquela coisa do reage, seja forte, levante, saia daí, sabe? Ou então, será que está faltando isso na sua vida? Será que está faltando aquilo na sua vida? Então, esse tipo de conduta intervencionista que compara o paciente a você, a pessoa a você, ou que empurra ela numa direção que ela claramente não está conseguindo seguir, vai fazê-la, às vezes, até se sentir pior. Rodrigo, eu vou pedir só um minutinho que eu vou ter que colocar aqui o PC na tomada, então a gente vai conversando enquanto eu vou andando, tá bom, Tá pessoal? bom, tudo bem, obrigado. Podem continuar Acontece. falando. Tecnologia é assim mesmo. Pois é, deu sinal aqui, então eu vou ter que trocar de lugar, porque o carregador está em outra área, tá bom? Tá bom, sem problema. Rapaz, foi muito bom ter colocado isso aí, certo? E excelente pergunta aí também. Tem um outro ponto que é... Deixa eu ver aqui, bem rapidinho. Sim, tem um ponto aqui, só antes de fazer essa outra pergunta aqui, que foi uma coisa que eu aprendi, Charles, né? Contigo também, né, em conversas e com outros médicos, meu irmão é psiquiatra também, a gente conversa também bastante, que é a ideia de que a doença mental é uma doença, né? Certo? E que, assim, às vezes as pessoas ficam olhando, até pessoas famosas que passam por situações difíceis e ficam se questionando, a pessoa tem tudo na vida, né? E, você não tem motivo nenhum, você é um excelente aluno, uma excelente aluna no curso, por que você está triste, reclamando da vida, né, e tal? A gente tem que lembrar que é doença, né? Ninguém pergunta assim, poxa, mas por que você está com essa gastrite? Você é uma pessoa que se alimenta tão bem, você tem uma gastrite, ninguém questiona a sua gastrite, né? Assim como a fonte de doença, né? Então, a doença psiquiátrica, né, psicológica, envolve questões mentais e fisiológicas, né, misturadas e tudo mais, precisa ter um tratamento médico, né, assim, Charles? Né? Então, Exatamente. tem essa perspectiva aí, que foi algo que foi um estalo, já faz vários anos que eu mesmo me toquei, entendeu? Disse, caramba, né? Que
É porque às vezes a pessoa se força, não, eu tenho que ficar Uhum. bem, eu tenho que ficar bem, e a gente não vê isso em outras áreas, a gente não vê isso em outras Isso. patologias, em outras doenças. Então, Uhum. quando a gente fala tratar com respeito à saúde mental, é justamente entender como uma doença e que ela merece e precisa ser tratada como uma doença, e que a pessoa não traga para si culpa por adoecer, que ninguém Isso. tem culpa pelo adoecimento, o que você vai precisar é de acolhimento e de entendimento. E não é necessariamente, não é sinal de fraqueza, né? Nunca, nunca. Nunca, Pessoas muito né? fortes adoecem. Exatamente, isso, exatamente. É uma questão de fato que precisa de tratamento. Tem remédio, tem médico, tem, né, tem profissional, tem e é isso aí, né? Mas tem uma pergunta aqui que quando existe falta de alguma vitamina na alimentação da pessoa, como vitamina D, realmente causa uma tristeza ou isso é mito, né? Prática de exercícios também pode contribuir com a melhora, é a questão dos exercícios, né? Também. Uhum. Boa Em pergunta. questão de vitaminas, né? E, enfim, alimentação. Sim, sim, nós somos o que a gente come, tá? Uhum. Então, se você tem uma nutrição deficitária ou irregular, certamente isso vai abalar a sua saúde. E quando eu falo saúde, eu incluo aí saúde mental. A Uhum. carência de alguns elementos minerais e nutrientes, ela tem um certo impacto no humor, sim. Não vou dizer que isso causa depressão, mas Uhum. claro que conta negativamente nesse processo. Vitamina D, que foi citada, é aquela vitamina D que não é absorvida na alimentação. É uma vitamina que é absorvida, né, pela luz solar. E a gente Uhum. toma pouquíssimo sol no dia a dia. Então, a vitamina D, a gente só vai conseguir ela no sol e a gente passa o dia ou numa sala de aula, ou numa academia, ou em casa. Então, não tem contato com o sol, Uhum. né? Então, muitas vezes precisa se repor essa vitamina D devido à rotina que a gente leva. E a gente hoje já tem estudos que mostram consistentemente que existe uma relação com o nível de vitamina D com o quadro depressivo. Então, é importante, sim, estar bem de saúde sistêmica, repor vitaminas que faltam e nutrientes que são adequados. Períodos de jejum prolongados, alterações de metabolismo podem estar relacionados também a transtorno de humor. E sobre a atividade física, fundamental. Paciente depressivo que vem para mim, eu peço 3 coisas: que faça meu tratamento, que procure um psicólogo e que vá fazer atividade física. A atividade física vai ajudar na produção de alguns hormônios, como as endorfinas, que são hormônios diretamente relacionados ao humor e estresse. Então, sim, faz diferença também. Uhum. Fantástico. É, tem um comentário aqui que eu tenho a dieta de ansioso, que é açúcar e carboidratos, né, e tal. Vamos melhorar essa dieta, hein, pessoal? Ninguém é perfeito. É isso aí. Pois eu acho que é isso, né? A gente já está aqui com a hora avançada, tá? Bem, Charles, mas muito obrigado, tá? Pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vindo aqui ao Campus 4, ao UFPB, viu? Tá certo? Eu que E, agradeço. Conversaremos outras vezes, sempre que vocês aham, quiserem. muito bem. Pois é isso aí, pessoal. Vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos e todas, tá certo? E nos Valeu, vemos boa nas noite para vocês próximas, aí. tá? Um grande abraço. Até Tchau, tchau. mais.